Eu queria que você traçasse um paralelo assim qual é a tua visão quando o cara assim, ele precisa se comunicar, ele tem duas situações. Uma o produto dele, a marca dele está em evidência, e a outra que vai num sentido oposto diametralmente, que é converter. Precisamos converter, vivemos num mundo de velocidade, precisamos converter. Então, faz um paralelo disso aí tudo. Tá, olha só, a gente tem alguns exemplos no nosso grupo e na Taylor Media que retrata bem isso que você está falando. A gente atende algumas contas importantes nacionalmente, mas com muita presença local e regional. Exemplo, Grupo Boticário, a marca Boticário, grupos educacionais. A gente atende diretamente a Taylor Media, a Óticas Carol, o varejo da Óticas Carol, os franqueados. Quando a gente olha essas marcas, né, Boticário, Óticas Carol, alguns grupos de educação, eles têm essa marca com alcance nacional, cobertura nacional, projeção nacional. E essa marca, muitas vezes, ela tem uma comunicação nacional para alcançar o Brasil. Quando você vê os grandes filmes na televisão, na Globo, no Fantástico, né? As ações até feitas no ambiente digital para ampliar o alcance da marca em nível nacional. Mas a performance de venda acontece no mercado regional. E aí, cada vez mais, a Taylor está se especializando em criar soluções de mídia hiperlocalizadas para ajudar na performance. Então, a gente pode fazer um roteiro de mídia out of home, planejar uma grade de televisão com alcance nacional, mas na hiperlocalização, a gente precisa, às vezes, daquele roteiro de mídia out of home no bairro. Aquele influenciador digital, nano-influenciador, que tem até 10 mil seguidores, que fala com aquela comunidade naquela cidade do interior do país, por exemplo. A rádio local, o tráfego pago local. Então a gente vai criando soluções para ajudar na performance de venda local. Porque essa comunicação net, ela é ótima na construção de marca, na awareness, no branding, mas na conversão é importante essa gestão de mídia hiperlocalizada que ajuda na performance da venda. Tem uma frase que eu adoro, do Lee Clow. Lee Clow foi um dos fundadores da agência Chat and Day em Los Angeles e foi o grande publicitário que trabalhou com o Steve Jobs nas grandes campanhas da Apple. O Lee Clow falou o seguinte: tudo entre a marca e o cliente é mídia. Se a gente parar e pensar e se aprofundar nessa frase, ela tem um efeito transformador. Tudo entre a marca e o cliente é mídia. A gente conhece os meios de mídia que a gente já dá adaptado no Brasil, mas, CJ, não existia TikTok há 10 anos atrás. As coisas vão evoluindo e vão chegando novas oportunidades e novos serviços que nós, profissionais de mídia, de comunicação, de publicidade, precisamos nos adaptar para trazer essas soluções e integrar isso da melhor maneira. Então, a gente tem esse desafio de manter a marca com essa cobertura nacional, mas ao mesmo tempo trabalhar muito essas estratégias de mídia hiperlocalizadas para ajudar na performance e na venda. Então a gente tem vários cases interessantes. O Boticário é uma referência nisso, né? Tem uma marca nacional que o Brasil inteiro conhece, mas para os franqueados, estratégia de mídia super hiperlocalizada e sob medida para cada praça no Brasil. O gaúcho é diferente do baiano. Total. O goiano é diferente do catarinense. Vários Brasis. Brasis diferentes, com até uma ligeira acentuação no linguajar, né? Total. Diferente. Você vai falar numa coisa do Rio, um jeito do Rio em algum lugar, o cara não tem a menor ideia. Exatamente. Isso, às vezes vira até meme. Né? A pessoa gosta de zoar muito o carioca, mas assim, em qualquer cidade acontece a mesma coisa. Vai ter lá uma linguagem completamente diferente. E quanto mais você faz isso que você falou, né? Sai desse litoral, desses 8 mil quilômetros de litoral que a gente tem, vai chegando para dentro do Brasil, vai conhecendo realidades diferentes, né? Total. Culturas diferentes, gastronomia diferente, rotinas diferentes. O carioca acorda e tem a praia para ele se exercitar antes do trabalho e depois do trabalho. Outras cidades têm rotinas diferentes. Então, as marcas precisam entender que falar com o Brasil hoje tem as facilidades de ter essa cobertura nacional de mídia, mas explorar essas individualidades
Se isso é explorado, né, nos SKUs de produtos, tem que ser explorado também na hora de planejar a mídia para falar com esse público na hora certa, no momento certo e numa adequação de mensagem também correta. Que tipo de ferramenta você usa para... Bom, para metrificar branding, eu acho que você vai ter uma boa dificuldade, porque existe uma dificuldade para metrificar a capacidade de absorção de marca. Mas para metrificar o aumento da conversão com os teus planejamentos de influenciador, mais OH, mais rádio local, como é que você faz isso? Olha só, tem essa história, né, que às vezes você medir o branding é difícil, fica meio intangível, mas às vezes o intangível tem valor. Você não gostaria de colocar a J Podcast na camisa do Real Madrid? Para você mensurar isso, você vai ter o alcance, claro, que a televisão tem, que os jogos têm e tudo mais, mas tem um caráter um pouco intangível ali. Quando a gente desce isso para olhar essas emissoras, né, essa hiperlocalização da mídia, aí a gente tem as ferramentas que nós mesmos desenvolvemos sob medida na Taylor Media para fazer esse tipo de trabalho. Então a gente trabalha com muitas rádios locais, né? Muitas vezes essas rádios não têm pesquisa, mas é um trabalho nosso de identificar e chegar para conversar com a comunidade, com a população, as características dessa emissora, se de fato ela é uma emissora importante naquela praça. A gente liga para a prefeitura, a gente acompanha essa rádio nas redes sociais, né? Tem um trabalho de investigação que a gente faz, ouve os varejistas locais para saber se de fato é uma rádio recomendada para o target de campanha que a gente está planejando naquele momento. O OH regional, hoje, você tem diversas ferramentas também que nos ajudam, né? Então, aqui passa os principais especialistas aqui, né, no AJ Podcast para falar das métricas que tem hoje do OH, mas cada empresa também de planejamento tem a sua característica e seus clientes têm as suas características. Então, a Taylor está com esse viés muito forte de regionalização. Então, eu preciso também de ferramentas que me entreguem esse Brasil profundo, que tenham essa cobertura e que tenham essa inteligência e me trazer dados dessas regiões do Brasil que eu vou estar planejando para os franqueados de Boticário, para as empresas de educação, né, para os franqueados de Óticas Carol. Então, eu preciso desses dados mais precisos do interior do Brasil, das cidades menores, onde tem a presença desses nossos clientes. Então, a gente trabalha com diversas ferramentas, mas olhando muito para a característica de carteira que a gente tem. E às vezes você tem muitas soluções também que às vezes não se adaptam para o estilo da carteira que a gente tem, às vezes não encaixam no orçamento. Tem tudo isso, né? Às vezes tem algumas plataformas que são incríveis. Às vezes tem que vender a empresa para comprar a plataforma, e daí não funciona. Então, a gente trabalha muito desenhando junto com as plataformas. Eu tenho uma característica específica de trabalho e de carteira. O que você tem para me oferecer que a gente pode desenvolver junto, sob medida, nesse aspecto? Então, a gente se cerca, às vezes, de soluções de mercado, de plataformas que já existem, e aí a gente faz adaptações. Então a gente trabalha, né, com softwares de monitoramento de campanhas de rádio, que a gente faz desenvolvimento de soluções sob medida também. Tem um pessoal lá em Santa Catarina que é muito bom nisso. A gente trabalha com InfoH, trabalha com diversas outras plataformas, desenhando as nossas soluções sob medida com eles para levar as melhores soluções para os clientes.